Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar neste momento a última sessão, né, da quinta semana do bibliotecário, promovido pela Biblioteca Professora Delvina Lima, em parceria com a Escola de Ciência da Informação da UFMG. E nessa quinta edição do evento, né, nós temos como tema principal o bibliotecário e a competência em informação, desafios à prática profissional. Eu me chamo Elaine Diamantino, eu sou bibliotecária da Escola de Ciência da Informação e vou mediar as apresentações do dia de hoje. Então, no primeiro momento, a gente vai ter a palestra ORCID, promovendo a desambiguação e a interoperabilidade, que será proferida pela bibliotecária e doutora Fernanda Gomes Almeida. E no segundo momento, a gente vai ter a palestra Biblioquê, o arquétipo do bibliotecário e a sua representação nos memes da internet e da cultura pop, com o bibliotecário José Ricardo da Silva Neto. Então, ao final, a gente vai ter um tempinho para realizar questões, levar algumas perguntas para os nossos palestrantes, né? Vou pedir a todos que participem aí conosco do nosso chat no YouTube. Já agradeço a participação de todos vocês aí ao longo dessa semana. Eu vou chamar aqui a Fernanda para eu apresentá-la e para ela conduzir a fala de hoje. Pode entrar aí, Fernanda. Boa tarde. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, pessoal que está assistindo esse último dia do evento conosco. Obrigada, Fernanda, desde já. Você me dá licença que eu vou ler um pedacinho aqui do seu currículo para a gente começar, tá? A Fernanda, ela é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento pelo UFMG, 2019, né? E é mestre em Ciência da Informação também pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação pela UFMG, 2014. Foi graduada em Biblioteconomia também pela UFMG em 2016 e atua como bibliotecária na UFMG desde 2018. Então, é a nossa colega aí da casa. Seja muito bem-vinda, Fernanda, que já participa com a gente, né? Mas desde as primeiras edições do evento, sempre compartilhando aí com a gente seus conhecimentos. Então, Fernanda, fala com você, eu vou estar aqui nos bastidores. Qualquer dúvida, qualquer questão, pode me chamar que a gente está aqui. Tá joia? Na sua palestra aí com você. Muito obrigada. Boa tarde, então, novamente, para todo mundo que está assistindo aqui. Então, eu me chamo Fernanda. Eu sou bibliotecária da Biblioteca Universitária aqui da UFMG, então, portanto, colegas aqui, né? E só a Elaine colocou ali no currículo que eu estou aqui na UFMG desde 2018, um pouquinho mais que isso, desde 2008, eu já sou bibliotecária aqui na UFMG. E é sempre um prazer a gente... eu participar desse evento aqui. Então, como a Elaine falou, eu já participei de outros eventos aqui da Semana do Bibliotecário. Então, é sempre muito bom falar tanto para os nossos colegas como para os futuros profissionais, né? Então, eu agradeço o convite, né, tanto da Elaine quanto da Mariana. E já parabenizo também, hoje a gente chegou ao último dia do evento, então foi um evento muito bom, está sendo um evento muito bom ainda. Então, eu parabenizo para todos vocês, a toda a organização aí do evento. Bom, se o Álvaro puder colocar a apresentação, por favor, aí na tela. Isso. Então, pessoal, hoje, deixa eu ver aqui. Bom, então, como a Elaine já mencionou também, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o ORCID, promovendo a desambiguação e a interoperabilidade. Antes mesmo que eu comece a falar exatamente sobre essa ferramenta, sobre o ORCID, que eu acho que muitas pessoas já conhecem, algumas pessoas têm dúvida ainda do que é, para que ele serve, eu queria contextualizar um pouquinho porque a gente chega, né, falar que é uma coisa importante, é uma coisa necessária nesse mundo, né, da informação ali. Então, eu vou contextualizar um pouquinho essas questões aí para a gente. Então, vamos tratar um pouquinho dessa produção científica mundial. Então, se a gente imagina, a gente percebe, né, nós que já trabalhamos com área de informação, mas a gente percebe que a gente, principalmente nos últimos anos, a gente está sendo
no sentido de ser bombardeado mesmo com a imensa quantidade, tanto da publicação científica mesmo, dos resultados de pesquisa, quanto do número de autores. Então, uma pesquisa básica que eu fiz aí utilizando a ferramenta Scible, que é uma ferramenta própria para análise da produção científica, né? Então, eu peguei essa questão da produção científica mundial, indexada na base Scopus, que é essa ferramenta Scible, ela trabalha com os documentos que foram indexados na base Scopus. Entre 2014 e 2019, a gente teve quase 19 milhões de documentos indexados na base Scopus. Da mesma forma, a gente teve também quase 18 milhões de autores desses documentos indexados nessa base. E aí a gente imagina que isso aí é uma pequena quantidade, uma pequena parte dessa produção científica, que apesar de ser uma das maiores bases que a gente tem, né, que é a base Scopus, mas isso é uma pequena fatia da nossa produção científica, porque nem tudo que a gente produz está indexado nessas bases de dados. Então, aqui é só para mostrar mesmo que, independente disso, de não estar toda a produção científica representada nessa fatia que eu coloquei aqui, a gente já vê que o número, mesmo assim, é muito grande, né? Então, da mesma forma, a gente fez essa análise aí com base na produção científica brasileira, e aí nós tivemos quase 500 mil documentos aí adicionados na base Scopus entre 2014 e 2019. E aí isso significa quase também 580 mil autores nesses documentos indexados. Então, a gente está pensando agora nessa fatia só do Brasil, e aí a gente vê que realmente tem muita coisa sendo produzida e muitos autores publicando esses resultados das suas pesquisas. E aí, um pouquinho mais, o CNPq nos fornece o censo dos diretórios de grupos de pesquisa. Então, o último censo que a gente tem disponível na página do CNPq é o censo de 2016, né? Ele traz alguns outros dados para a gente, mas vamos focar aqui, na verdade, aqui ele traz uma série temporal a partir de 1993 até 2016, que foi esse último censo que a gente está trabalhando aqui. E aí, se eu foco somente nos dados dos pesquisadores, porque ele traz também questão de instituição, grupos de pesquisa, mas vamos pegar basicamente só os pesquisadores. Então, não o período todo, mas, por exemplo, a partir de 2002. Então, lá em 2002, nós tínhamos, nesse censo, 56.891 pesquisadores. E aí, já no censo seguinte, de 2004, 77 mil pesquisadores, cerca de 77 mil. Quando a gente chega lá em 2016, a gente tem quase 200 mil pesquisadores nesse censo, né? Então, esses dados ainda já estão bem desatualizados, né? No último censo é 2016, pelo menos é o que está disponibilizado na página do CNPq. Então, o que a gente nota aí? Um crescimento muito grande no número de pesquisadores. Então, se a gente analisa de 2002 a 2016, nós tivemos um crescimento de 251% no número de pesquisadores. E se eu analisar só do censo de 2016 com o censo anterior, que foi 2014, aí a gente tem um crescimento de 11% do número de pesquisadores. Então, toda essa informação para eu mostrar esse cenário para vocês, na verdade, é porque eu quero mostrar, a gente tem muita gente publicando, muita gente fazendo pesquisa, e possivelmente, muitas vezes, né, essas pessoas, eu encontro outra Fernanda Gomes Almeida por aí, publicando alguma determinada coisa. Então, a gente tem os mesmos nomes, inclusive. Então, às vezes, isso causa confusão. Então, só para a gente exemplificar um pouquinho mais, eu voltei na base Scopus também e fiz uma pesquisa de alguns sobrenomes que são mais comuns em alguns países. Por exemplo, se eu pesquiso lá como Smith, que é um sobrenome muito comum nos Estados Unidos, por exemplo. Independente de eu olhar o primeiro nome ou não, só como Smith eu tenho cerca de 104 mil autores, né? Aí eu peguei um sobrenome também comum, um sobrenome mais asiático, Wong.
aí a gente já tem cerca de 646 mil autores. E por aí vai. Então, eu fiz essa busca só para a gente ver o tanto de gente publicando. Então, pode ser que muitas vezes a gente tenha várias pessoas com o mesmo nome publicando, e são coisas completamente diferentes, né? Isso aí, então, mais no sentido do cenário mundial. Agora, vamos pensar aqui no Brasil um pouquinho. Então, se você é Silva, Santos, Oliveira, Souza, Gomes, Gorçou, Almeida, são sobrenomes comuns aqui no Brasil, né? E tem outros também. E aí, se eu tiver um dos nomes comuns também, Maria, José, João, eu não vou saber citar todos, mas a gente pegar essas listas, tanto de nomes e sobrenomes mais comuns no Brasil, a gente pode ter um problema, né? Porque são várias pessoas, né, que têm o mesmo nome. Como que eu vou conseguir identificar qual é a pessoa que eu realmente preciso? Então, a gente tem esse problema de ambiguidade aí desses nomes. Deixa eu passar aqui. E aí, só como um exercício, eu comecei a pensar assim, e é um exercício que todo mundo pode fazer. Você já pensou em quantas formas o seu nome pode ser escrito? E aí a gente às vezes não tem muito, por exemplo, quando eu faço um curso, alguma coisa no sentido de escrita científica, pelo menos os que eu fiz, poucas vezes a gente mencionada essa questão de como que eu devo colocar o meu nome, né? Para a gente padronizar a forma de entrada desse nome. Então, às vezes não tem isso. Então, o foco mesmo está na escrita do artigo, mas isso é tão importante quanto, né? Que o artigo que eu produzo seja atribuído a mim mesma, que ele não seja atribuído a uma outra Fernanda Gomes Almeida, né? Então, a gente normalmente não foca nessas questões, mas isso é muito importante também. Então, deixa eu passar aqui. Então, nesse exercício, né, de pensar em quantas formas distintas eu posso ter o meu nome escrito, aí eu comecei a colocar Fernanda Gomes Almeida, Fernanda G. Almeida, e fui listando algumas, e tenho certeza que eu não consegui listar todas as possibilidades da escrita do meu nome. Fora que ainda muitas vezes a gente tem erros de grafia. Então, eu já vi alguns lugares que o meu nome sai como Fernanda, faltando um N, né? Então, esses erros acontecem mesmo, né? E aí, se eu tiver não, vamos voltar aqui o que eu estava falando. Então, essa quantidade de nomes aí, para os sistemas, isso aí cada uma pessoa diferente, né? Então, eu coloquei isso aí mesmo como uma forma de exercitar essa questão aí. E se eu tiver ainda, por exemplo, sobrenomes compostos, com certeza a gente tem mais variação ainda nesse nome, né? E o meu não, o meu nome mais comum não tem muito problema. Se eu tivesse um nome, por exemplo, de casada também, então seria uma outra ocorrência aí desse meu nome. Então, a gente vai começar a pensar, a gente descobre muito mais possibilidades aí. Então, isso é um problema, porque para os algoritmos, que são chamados de algoritmos de desambiguação, cada uma dessas formas apresentadas anteriormente, cada forma que eu consegui identificar e descrita do meu nome, é considerado um nome distinto. E como que eu vou unificar, por exemplo, a minha produção, se cada uma daquelas são pessoas distintas? Normalmente, as bases de dados utilizam algoritmos, que eles chamam de algoritmos de desambiguação, para fazer todo esse processo. Então, elas criam perfis e atribuem, por exemplo, as publicações, né, de cada um dos autores a esses perfis. Ela verifica, né, essas ocorrências, unifica todo um perfil e utiliza outras informações também para ela descobrir o que realmente, isso aqui é a Fernanda Gomes Almeida da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Por que é diferente de outro perfil aí? E aí as bases, além de contar com esses algoritmos, elas também contam com a nossa ajuda. Então, por exemplo, esses dias eu fiz uma pesquisa, acho que foi na Web of Science, e eu pesquisei por autor, e aí eu descobri o meu perfil, e aí descobri um outro perfil chamado Fernanda Almeida. Eu fui verificar esse perfil, ele estava relacionado a uma pessoa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né?
E tinham dois artigos meus atribuídos a esse perfil de Fernanda Almeida, da Universidade Federal do Espírito Santo, não, do Triângulo Mineiro. Então, isso é um problema para a gente, né? Isso aí, se a gente está pensando na questão de avaliação mesmo, né? A questão de citação, de avaliação da produção científica, que é muito cobrado não só dos pesquisadores, dos autores, mas também das próprias instituições. Então, nesse caso, a minha produção deve ter sido computada para uma pessoa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E aí, o que a gente tem? As bases disponibilizam canais para que a gente entre em contato e fala, peça para acertar esses problemas que a gente identificou. Mas é quando eu acho o meu próprio perfil, beleza, isso é tranquilo. Mas, às vezes, a gente nem descobre que isso acontece, né? Então, isso é um grande problema, esses formatos diferentes que a gente tem aí para os nomes. E aí, então, relacionado a essa questão da ambiguidade, eu tenho alguns problemas, por exemplo, a transliteração para o alfabeto romano, resultando em grafias diferentes. Isso acontece muito, por exemplo, quando eu tenho o alfabeto, né, de certa forma, asiático, eu vou transliterar isso para o alfabeto romano. Então, dá muito erro. Então, a gente não, né? Os sistemas acabam criando perfis diferentes, atribuindo publicação a outra pessoa. Então, tem muitos erros nessas questões aí de autoria. Que eu já comentei também a questão da mudança de sobrenome por casamento ou por divórcio. Então, eu assino Fernando Gomes Almeida, eu me caso e acrescento um sobrenome, depois eu me divorcio e retiro esse sobrenome. Então, vira uma salada essa questão toda aí. A gente também tem regras de estilo variadas para anotar nomes e iniciais. E aí eu acho que talvez o problema seja um pouquinho maior, não só de regras, mas talvez a gente não ter regras. Por exemplo, aqui na UFMG eu desconheço alguma padronização no sentido de falar como é o formato do nome, né, que a universidade determina ou padroniza, ou até mesmo não só do nome do próprio autor, mas da própria instituição, a Escola de Biblioteconomia, a Escola de Ciência da Informação da UFMG, ou então é o UFMG no sentido mais geral. Então, a forma de entrada desses nomes aqui a gente não tem padronizada. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Outra coisa também que a gente tem, os erros de grafia, que eu já falei, né? Então, às vezes, sai de forma escrita errada o meu nome. Então, isso também é um problema. E aí, nessa tela ainda, eu trouxe para vocês uma figura, né, desse autor, que eu deixei apenas referências ao final dessa apresentação. São os 10 nomes asiáticos mais comuns dentro dessa base do ORCID. Então, aqui ele tem Wei Wang. Então, são homônimos, né? A gente tem 185 pessoas com exatamente o mesmo nome. Eu tenho Yang Liu, 161 pessoas. Né? Isso é, na verdade, uma figura ainda de 2016 também, né? Mas é só para demonstrar o que problema a gente tem. Então, eu quero um Wei Yang, mas que seja, por exemplo, da Universidade de Singapura. E como que eu vou identificar dentre esses 185 pessoas com exatamente os mesmos nomes? Né? Então, isso é difícil para a gente. Então, isso é um grande problema para a recuperação da informação. Então, essas questões de ambiguidades aí que eu já falei, a transliteração, a mudança de sobrenome por casamento, por divórcio, os homônimos, né, que é esse caso que eu dei desses nomes asiáticos, por exemplo, aí, né, dos 10 nomes mais comuns aí, que estão presentes nos registros aí de ORCID. Os sinônimos, então, aquela lista que eu coloquei lá com Fernanda Gomes Almeida, todas as possibilidades são sinônimos, porque é para uma pessoa só. Só que o meu nome pode ser escrito daquelas várias formas. E ainda eu tenho diferentes formas de abreviatura, e convenções de nomes, ou a falta dessas convenções para utilizar outros nomes, né? Então, isso é um grande problema para a recuperação da informação e para a atribuição das devidas publicações aos seus autores. Então, gente, as pessoas podem mudar seus nomes, né? Então, eu me casei, eu coloquei um nome, eu retirei um nome, ou então eu mudei meu nome para um nome social.
né? Então, a gente muda o tempo todo. Então, eu mudo também a área de pesquisa. Então, eu trabalho na área de ciência da informação, mas daqui a pouco eu mudei completamente de área. Talvez eu vou trabalhar lá na engenharia elétrica, né? Então, se os sistemas utilizassem somente a área de pesquisa para identificar se essa Fernanda que estão procurando é a Fernanda que eles precisam, quando eu mudo de área, vai dar um problema danado, né? Eu mudo de local de trabalho, então hoje eu estou na Universidade Federal de Minas Gerais, mas pode ser que daqui a algum tempo eu esteja em outra instituição, ou daqui a algum tempo eu vou fazer um pós-doc em outra instituição e começo a publicar com o nome de outra instituição. Eu posso mudar a minha localização. Então, hoje eu estou em Belo Horizonte, mas o meu endereço pode ser que eu mude, né? Eu volte lá para Ipatinga, por exemplo, né? Então, eu mudo essa localização também várias vezes na vida. Então, todas essas questões prejudicam, na verdade, essa recuperação dessa informação e essa atribuição correta, né, dos resultados de pesquisa, das minhas publicações, a uma determinada pessoa, a um determinado autor, pesquisador, né? Então, outra coisa, gente, eu não falei, mas assim, eu não sei como é a dinâmica aí, mas se a Elaine precisar de me interromper, você pode ficar à vontade, e o pessoal também. Essa questão, então, da ambiguidade do nome, então, esse autor também, que eu deixei a referência ao final dessa apresentação, ele coloca o seguinte: qual desses Alexander Smith ao lado é um autor de um artigo sobre geometria Hyperkeller? Eu não sei se é exatamente dessa forma que se pronuncia. Né? Como que eu vou conseguir identificar quem é o autor? Eles têm exatamente o mesmo nome e mesmo sobrenome. Como que eu vou identificar? Eu vou olhar pela foto deles, vou tentar identificar quem é o autor. Se eu fosse olhar pela foto, talvez eu já excluiria a terceira foto aí, né? Então, eu tenho esse problema de ambiguidade desse nome. Como que eu vou fazer para identificar uma determinada pessoa que tenha, por exemplo, o mesmo nome? Deixa eu ver aqui. Então, claro que outras informações, além desse nome ou a foto, né? A foto aí, na verdade, é uma brincadeira, né, gente? A gente não verifica essas questões por foto, não. Mas outras informações, além do nome, podem ajudar a distinguir um autor de outro, né? Então, a gente normalmente, né, os próprios sistemas, as próprias ferramentas, o que elas utilizam? Utiliza a minha afiliação institucional. Então, Fernanda Gomes Almeida, mas que é da UFMG. Eu já encontrei outra Fernanda Almeida, mas que era da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Outra coisa seria a área de pesquisa, que eu já mencionei para vocês. Só que todas têm aquele problema. Eu mudo isso muitas vezes ao longo da minha vida. Então, outra coisa também que poderia ajudar nesse sentido de desambiguar, de identificar realmente uma pessoa, seriam pelos seus coautores, né? Então, isso também já ajuda um pouco. O próprio endereço, e-mail, e tem aí algumas outras formas. Então, não fica só pelo nome mesmo, né? A gente tem outras ajudas para conseguir identificar. Mas vocês imaginam o tanto de pesquisa que talvez eu tivesse que fazer só para eu tentar identificar essas questões todas? Então, isso também já é uma dificuldade que a gente tem por aí. Então, essa ambiguidade é um grande problema. Principalmente a gente está tratando de pesquisadores, né? Pesquisadores, autores, professores, e instituições que são amplamente avaliadas por sua produção científica. E aí, quando a gente tem esse conflito, eu tenho dois perfis e foi atribuído um artigo meu a uma outra pessoa, isso aí não está entrando para a minha avaliação, mas está entrando para a avaliação de outra pessoa, assim como não entraria, por exemplo, para a minha instituição. Então, no caso de quem tem carreira, principalmente avaliada por essas questões, isso é um grande problema. No meu caso, enquanto bibliotecária, eu não tenho a minha avaliação pela minha produção científica. Então, para mim, né, aparentemente, assim, não teve um grande impacto, mas para aquelas carreiras e para a própria instituição, talvez, aí já é muito maior esse problema todo. E aí,
a gente pergunta, você está pronto para se tornar um número? Né? Na verdade, não é nos tornarmos um número, né? Assim, a gente já é um número muitas vezes, então eu tenho o meu CPF, que é um número único que me identifica aqui dentro do país, né? Só que ele é local, ele serve para o Brasil, né? Eu tenho o meu número de matrícula na universidade, que é um número único que me identifica aqui dentro da instituição, né? Mas esse número, ele realmente está localizado, então é uma coisa local, é dentro da UFMG. Então, assim, não é que nós nos tornaremos um número. Por diversas vezes a gente já é esse número, né? Só que às vezes a gente é um número, mas que ele tem esse reconhecimento, que é um reconhecimento local. Então, essa questão dos identificadores, para identificar inequivocamente tanto a própria pessoa, quanto os artigos, os objetos digitais de alguma forma, ele tem a sua importância, né? Principalmente aquela primeira parte que eu mostrei ali para vocês, a questão do crescimento da produção científica, que a gente já viu, né? Aquele pedaço que eu mostrei para vocês, né? Que estava somente da base Scopus, mas já deu para a gente ter uma noção desse crescimento da produção científica, e hoje ela está disponibilizada na web, né? Outra coisa também foi a questão da ciência aberta, que um dos objetivos da ciência aberta é a visibilidade da pesquisa científica. Então, isso também impulsiona essas novas, não são novas não, né? Mas essas alternativas para a gente driblar todos esses problemas que a gente tem. Então, a ciência aberta ela ainda pressupõe que a garantia de acesso aos resultados da pesquisa e o compartilhamento de informações e práticas mais transparentes. Então, tudo isso, né, já aliado à ciência aberta, né, esses requisitos da ciência aberta, mais o crescimento da produção científica, surge, então, essa necessidade de identificadores digitais inequívocos e persistentes, que vai durar ao longo do tempo, né, não vai ser perdido. E aí a gente tem alguns identificadores, seja identificadores de pessoas, identificadores de objetos, identificadores de organizações. Claro que existem outros identificadores, eu coloquei alguns aqui só para exemplificar. Então, a gente tem o DOI, que é um identificador digital para objetos digitais, então, artigo tem DOI, eu posso colocar DOI para um livro, né, para minha tese, para dissertação. Eu tenho o Research ID, que é um identificador utilizado na base Web of Science, né? E aí ele é utilizado na base do Web of Science, ele vai estar vinculado a esse meu perfil, a esse identificador, somente a minha publicação que está indexada na base Web of Science. A gente tem o Lattes ID, o próprio Scopus ID, né? Scopus Author ID também, que é a mesma coisa, somente para aqueles documentos que estejam indexados, os meus documentos que estejam indexados na Scopus. Eu tenho o identificador aí de organização Ringgold, que é um identificador para a instituição, para a organização. Então, a UFMG tem um número de identificador desse Ringgold. E a gente tem, no nosso caso aqui, que é a proposta hoje dessa apresentação, que é o ORCID, que é um identificador também de pessoas, assim como o Research ID, o Scopus ID. Então, tem outros identificadores aí também. Então, o ORCID, gente, eu pronuncio ORCID, mas eu já vi pronúncia como ORCID, eu já vi pronúncias como ORCID, tá? Eu optei por falar ORCID, porque eu vi algumas apresentações, principalmente da nossa representante aqui na América Latina do ORCID, que é a Ana Herédia. Então, eles falam ORCID e é dessa forma que eu continuo tratando aqui na nossa apresentação. Então, o que é esse ORCID? Ele é um código digital que identifica e individualiza o pesquisador, ou o autor, ou a pessoa envolvida na pesquisa, né? Então, ele é um identificador, como eu falei anteriormente, ele é um identificador para pessoas. Eu não vou fazer um ORCID para a minha instituição, eu não vou fazer um ORCID para o meu setor, eu faço um ORCID para pessoas, né? Esse identificador, ele é em formato, né? Eu esqueci a palavra, na verdade. Ele é disponibilizado na forma de uma URL.
Então, eu clico, né? A primeira parte dele é formada pelo https orcid.org, e os números seguintes são os números que são só meus, né? Ele é inequívoco, né? Então, aquele número ali vai estar atribuído só a mim mesmo. Então, ORCID, pessoal, a gente tem a organização ORCID e temos um identificador ORCID, né? Que é da mesma organização, logicamente. Então, ele surgiu, né, com o objetivo de identificar de forma inequívoca, né, para a gente tentar diminuir aquele problema de ambiguidade que eu já falei toda nessa primeira parte dessa apresentação, e além disso, de identificar de forma inequívoca, que eu vou falar que é a Fernanda Gomes Almeida, essa aqui que eu preciso, esse número aqui, ele é dela, é só dela, mas ninguém tem esse número. E aí, ele é um registro, a gente fala que ele é amplo, né? Porque ele vale para todo o mundo, né? Não é específico aqui da UFMG, não é específico, sei lá, de uma coisa aqui no país, né? Ele vale para o mundo inteiro. Então, ele surgiu com esse objetivo de identificar, né, de forma inequívoca e conectar as contribuições e afiliações de todos os envolvidos em pesquisa, geração do conhecimento e inovação. E ele também funciona como um hub, permitindo centralizar as informações identificadas e conectadas ao registro ORCID. Ele centraliza essas informações e ele compartilha, se assim for permitido, com outras instituições. E aqui só uma adaptação de um quadro que a Ana Herédia também apresentou, esse paralelo aí entre a organização ORCID e o ORCID ID, que é esse registro, esse identificador que a gente está tratando aqui. Então, a organização, ela nasceu ainda em 2012, é uma organização sem fins lucrativos, então, seus produtos aí ela trabalha com acesso aberto, tanto a sua documentação como os códigos, né, das APIs que ela disponibiliza, tudo está em acesso aberto, então pode ser utilizado por qualquer outro sistema, por qualquer outra plataforma. Ela é apoiada por seus membros, no sentido de eu, enquanto pessoa, pesquisadora, autora, eu posso me registrar no ORCID, ele é gratuito, eu não preciso pagar nada, né? Agora, as instituições, aí, claro, tem esses benefícios para as instituições, se elas quiserem se tornar membro de ORCID, elas têm, lógico, uma taxa, e aí também ela coloca que os sistemas possam intercambiar com o ORCID, já que ele funciona como um hub aí de informação, um centralizador de informação. Então, essas instituições, elas pagam realmente uma taxa. E a organização ela é dirigida pela comunidade acadêmico-científica e para a comunidade acadêmico-científica. Já o identificador ORCID, ele é um identificador único, como eu já mostrei na tela anterior também, único e persistente, de 16 dígitos alfanuméricos. Então, eu já falei também que ele é gratuito, então qualquer pessoa pode se registrar no ORCID, independente da sua instituição, ser uma instituição membro, né? Não tem esse problema. Ele é portátil, no sentido, lembra quando eu falei com vocês que a gente muda muito ao longo da nossa vida, ao longo da nossa carreira. Então, ele é portátil. Se hoje eu estou na UFMG, pode ser que amanhã eu esteja em outra instituição e eu carrego esse número comigo, né, para o lugar que eu for. Então, eu mudo de instituição, eu mudo de área de pesquisa, eu mudo meu nome, mas eu consigo, ele não está vinculado a uma instituição, ele é um identificador que é válido para o mundo todo. Ele é multidisciplinar e ele é representado, como eu já falei anteriormente, com formato de URL, né? Então, esse que está aí é o meu ORCID. Então, se a gente continuar falando, ORCID, então, ele tem 3 atores, que eu chamo aqui de atores principais. O primeiro deles é o pesquisador, o autor, a pessoa, tá? Que ela é responsável por se registrar, então ela vai criar o seu registro ORCID, eu vou entrar lá na página do ORCID e vou me registrar. Ela é responsável por criar, por preencher aqueles campos que devem ser preenchidos, por conectar o seu ORCID a outras plataformas, né, se eu permito isso para que ele faça as alterações devidas ali no meu registro.
Eu sou responsável por importar, quando eu quero, né, outras informações para o meu registro, de uma forma geral, gerenciar todo esse meu registro ORCID. Então, o pesquisador que eu falo ali é a pessoa, autor, né, que vai criar o seu registro. A gente tem a organização, né, a ORCID, que ela é responsável por guardar esses registros desses pesquisadores em servidores. Os servidores, eles estão disponibilizados nos Estados Unidos e parece que Irlanda. E ainda a gente tem um outro ator importante nessa questão do ORCID aí, que são as organizações membro. Que as organizações, quando elas se tornam membro de ORCID, ela permite fazer esse intercâmbio de dados, essa troca de dados. Então, existe uma API que transfere essas informações do registro para a organização. Então, se a UFMG for membro de ORCID, os registros que eu já tenho no meu perfil são transferidos para os sistemas da UFMG, né, se o UFMG fosse membro. E também a própria UFMG poderia inserir, na verdade, informações ao meu registro. Por exemplo, validar que eu sou uma servidora dessa universidade. Eu evito também, inclusive, mentira, né? Esses perfis fakes, por exemplo, porque a própria instituição vai validar essa informação. Então, a gente tem esses 3 atores principais. E aí, nessa imagem, a gente tem esse ciclo, né, de informação, esse ecossistema aí de informação. Então, no centro dele, eu tenho o pesquisador, o autor, a pessoa, né, que tem um registro no ORCID, tem esse identificador, e ela, no primeiro momento, por exemplo, como a instituição, né, aqui, ó, o registro dela se conecta à instituição, então eles vão trocar informações, eles vão intercambiar informação. A instituição pode mandar para o registro do ORCID a validação, né, uma das coisas, validar o nome dessa pessoa, como ela tem vínculo com a instituição. A instituição também pode mandar, por exemplo, por meio dos seus repositórios, né? Eu tenho um repositório que tem as teses e dissertações da UFMG. A instituição pode passar essa informação para o meu registro para, assim como a gente fala em repositório, povoar o meu registro ORCID, né? E, por outro lado, o próprio repositório da instituição poderia, né, conversar aí com o registro ORCID do autor, porque ele poderia coletar essas informações das publicações dos autores e enviar para o repositório institucional. Então, eu consigo também povoar o meu repositório com as informações a partir do ORCID. A mesma coisa acontece também com as agências de fomento, né, essa troca de informações. Quem já solicitou algum tipo de bolsa, né, de patrocínio, alguma coisa, sabe que as agências de fomento a gente tem que preencher uma série de informações. Então, ela também poderia trocar informação com esse registro ORCID, então facilitaria muito, inclusive, a vida do autor, que diminuiria, né, formulários para preencher. E eu tenho também aqui, nessa imagem, os editores também, né, que trocam essas informações. Então, no meu registro ORCID, por exemplo, se publica um artigo, alguma coisa assim, eu não preciso ir lá e preencher nesse meu registro, que ele também funciona como um currículo, né, gente? Ele mesmo, né, os editores, mandam essas informações para o ORCID, e o ORCID também autentica, né, esses autores dentro das editoras, por exemplo. Então, esses IDs ORCID, eles são abertos e interoperáveis nesse sentido de trocar essas informações, né? Então, qualquer sistema, como eu já disse anteriormente, qualquer sistema ou plataforma pode utilizá-los, né? Esses IDs, já que eles são amplamente aceitos aí no mundo todo. Então, o ORCID, ele integra diversos sistemas. Na verdade, é um pouquinho mais completo do que a imagem anterior. E aí, só gostaria de colocar aí que o fluxo é bidirecional. Tanto ele recebe informação, como ele manda informação. E aqui eu não estou conseguindo enxergar direito, deixa eu ver. Alguns eu já repetiu aqui, por exemplo, as universidades, as próprias agências de fomento. Ele também, ele troca informação com essa questão dos outros identificadores digitais que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho outro identificador digital, a gente tem, né? Por exemplo,
dos Scopus, né, da base Scopus. Então, ele troca informações da base Scopus também, então ele unifica isso aí, por isso que ele também, a gente pode chamar que ele é um centralizador de informações. Então, tanto o Research ID quanto o Scopus ID também ele consegue trocar, intercambiar essas informações com esses outros registros. Aqui a gente tem associações, por exemplo, ou aqui também a gente tem repositórios institucionais, que seriam aquilo que eu já falei com vocês, e aqui também nós temos os próprios editores e também os sistemas, né, de submissão de manuscritos, né? O próprio OJS, que é o sistema que a gente utiliza aqui para os periódicos da UFMG, que é o Open Journal System, ele também permite, né, essa troca de informação aí com o ORCID. E sempre lembrando que essa troca, né, já que é nesse sentido de intercâmbio, nos dois sentidos. Então, não é que ele só recebe informação, ele disponibiliza informação também para os outros sistemas. E aí eu coloquei só para a gente ter uma ideia, então algumas instituições, né, algumas agências de fomento já utilizam. Então aqui no Brasil, por exemplo, a CAPES é uma das instituições que são membros do ORCID. Então ela utiliza esse registro ORCID para eu entrar nesse sistema deles, que parece que é o de... Parece não, já entrei. É o de fomento, né, de bolsas, né, de financiamento. Então, ele utiliza ORCID aí também. Agora, puxando sardinha um pouquinho para as nossas revistas, para uma revista da Escola de Ciência da Informação. Então, a revista Perspectivas em Ciência da Informação seria um novo plataforma dele. Ele está migrando recentemente para o portal de periódicos da UFMG. Ele também disponibiliza nesse formulário de cadastro esse link aí para o ORCID, que é aí que eu falei com vocês que às vezes a gente economiza tempo, né? Porque eu posso me cadastrar na revista pelo meu identificador ORCID. Eu não preciso repetir essas minhas informações aí também, não. E aí, outra revista aqui da escola também, Múltiplos Olhares em Ciência da Informação, também da mesma forma que a Perspectivas em Ciência da Informação, ela também tem essa possibilidade de cadastro, né, na revista a partir do registro ORCID. E aí, como eu já comentei com vocês, o OJS, então os periódicos na plataforma a partir da versão 3.1.2 podem solicitar IDs autenticados dos autores e dos coautores. Na Perspectivas e na Múltiplos Olhares, na verdade é opcional. Eu posso me cadastrar nas revistas, tanto digitando todas as informações, ou então utilizando aquele linkzinho para o registro ORCID. Mas parece que já existe, né, essa possibilidade de que as revistas possam colocar isso. Não, você vai conseguir somente se cadastrar nessa revista para enviar um manuscrito, somente se for pelo registro ORCID. Aqui eu coloquei também, só para vocês conhecerem, depois quem quiser dar uma olhada, que essa iniciativa é um consórcio chamado Connect Brasil. Então, tem a informação aí, eu estou chegando pertinho aqui, porque a imagem fica... Deixa eu aumentar aqui. Então, o Consórcio de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, né, estou falando que é esse consórcio Connect Brasil, que é uma iniciativa multi-institucional que prevê a criar ecossistema de informações em pesquisa, integrando sistemas federais e estaduais. E aí, nesse sentido, dessa integração desse ecossistema de informação de pesquisa, tanto federal quanto estadual, ele coloca o ORCID como uma dessa ferramenta que permite essa integração e essa troca de informações aí. E aí, nessa própria página da Connect Brasil, que é connectbrasil.org, a gente tem lá o Connect Brasil e o ORCID. Então, ele está falando ali que, alinhando as diversas iniciativas em curso no mundo, que o Connect Brasil adotou o ORCID como identificador persistente para esses pesquisadores. Então, evita aquele problema dessa ambiguidade de pesquisadores. A Fernanda Gomes Almeida da UFMG só tem ela ali com aquele número específico que é só meu. Então, o ORCID resolve esses problemas de ambiguidade, confusão de nomes,
e possibilita a integração, que é outro ponto importante. Então, além desse ponto importante, que é a desambiguação, essa questão da integração de diversos players da cadeia de publicação científica, como os autores, editoras, universidades, agências de financiamento, e ainda ele funciona como um currículo, que eu já até mencionei anteriormente aí. E aqui, pessoal, agora só para vocês, depois tiverem curiosidade, na própria página do ORCID, orcid.org, tem uma parte lá, dos membros, né, que eu posso verificar quais instituições aqui no Brasil são membros de ORCID. Como eu falei também anteriormente, a minha instituição não precisa ser membro para que eu faça o meu registro. Então, hoje a UFMG não é membro organizacional aí do ORCID, mas todos nós já podemos ter, né, esse meu registro. Então, aqui, onde eu posso consultar quais são as instituições, não só do Brasil, mas de todo mundo, a gente consulta nesta página. E aqui no Brasil a gente tem essas instituições. A CONFAC, que é Conselho ou Confederação, não sei, dos organismos dessas agências de fomento do país, né, essa congregação, a própria CAPES, o CNPq, o IBICT, Cielo, o Hospital Albert Einstein, a USP, Unesp, Unicamp, e aqui em Minas a gente tem a Universidade Federal de Uberlândia. E aí também, só puxando sardinha um pouquinho aí para a Universidade Federal de Uberlândia, se a gente clica nesse nome aí para a gente verificar esses membros aí do ORCID, ele vai dar o que já foi feito nessa integração. Então, assim, eu não conversei com ninguém da Universidade Federal de Uberlândia ainda, mas só pela própria página do ORCID está falando que ele é integrado ao repositório da Universidade Federal de Uberlândia. Provavelmente, né, eu não conversei com eles, mas o que esse ORCID vai fazer, então? Ele vai validar as informações, né, de afiliação dos pesquisadores, né, de todo mundo que tem um ORCID, seja da Universidade Federal de Uberlândia, ele vai validar essas informações, e ele também vai, por exemplo, mandar para o registro ORCID de alguém que tenha ligação com a Universidade Federal de Uberlândia, mandar as informações, por exemplo, das teses e dissertações que foram feitas, né, da pessoa, ele pode mandar essa informação para o próprio registro, e também para ele povoar o próprio registro, o próprio repositório institucional da universidade, ele pode também captar essas informações que já estão presentes lá no ORCID e trazer, né, uma forma também de a gente pegar, né, de colocar esses documentos, né, essas informações das publicações, da produção científica das pessoas que têm vínculo com a instituição, levar para dentro do repositório institucional deles. E aí uma pergunta que todo mundo faz, e o Lattes, né? Se o Lattes ele já é integrado ao registro ORCID. Então, por enquanto, vocês viram que o CNPq é uma das instituições membros do ORCID. Então, eles vão trabalhar, logicamente, para que consiga essa integração, assim como, por exemplo, esse caso que eu contei da Universidade Federal de Uberlândia, que o próprio sistema, por exemplo, do currículo Lattes, ele também converse, que ele também troque informações com o registro ORCID. Então, por enquanto, ele não tem essa integração. O que ele tem, que a gente fala, ele é vinculado. Então, se eu entro dentro do meu Lattes, então eu posso pedir para editar, né, o meu currículo, eu vou aqui em dados gerais, eu vou clicar em identificação, né, que aí é essa telinha que a gente tem aqui agora, tem foto do perfil, nome, enfim, um punhado de coisa. E aqui, por último, eu tenho outros identificadores. Então, nesses outros identificadores aqui, eu já coloquei, né, eu acrescentei o número do meu ORCID, mas, por enquanto, ele não consegue nem enviar as informações que eu já tenho no meu Lattes para o meu registro, que também funciona como um currículo, mas mundialmente, né, é uma plataforma que é utilizada no mundo inteiro, e também de lá para cá, né, do próprio ORCID. Então, por exemplo, outras instituições atualizam o meu currículo, que ele já faça essa atualização direto no meu Lattes. A gente não consegue isso ainda. Eu acredito que deve ser uma questão mais política do que tecnológica para conseguirem isso. Mas o fato é que o CNPq já é uma instituição membro que deve trabalhar nesse sentido aí para fazer essa integração de verdade aí com o Lattes. Não fique só apenas vinculado, mas que ele consiga trocar informações.
E aí eu não preciso de ficar preenchendo isso em todos os sistemas, né? Que ele seja um único lugar, e aí ele já faz essa atualização toda para mim. E aí, a gente já vem falando nessa apresentação, né? A gente tem esses benefícios, que eu acho que já deixei bem claro aqui para todo mundo também, essa questão de eliminar essa ambiguidade desses nomes, atribuindo corretamente as atividades e resultados de pesquisa a um pesquisador, a um determinado autor. Então, não vai correr o risco, por exemplo, né, já que está tudo interligado, de um questão de que a gente muitas vezes é avaliado pela nossa publicação, pelos nossos resultados aí de pesquisa, então isso dá maior... Desculpa te interromper. Sim? Acho que você não percebeu, você caiu por um instante, e aí você continua a falar, a gente perdeu boa parte do que você disse, sua câmera também desligou. Ah, desligou? Ou deve ter caído a internet? Deve ter dado um pico, voltou rápido. Eu vou voltar aqui, estava na slide anterior, do Lattes, né, Álvaro? Isso. Então, vou só no colocar. próximo, Fernanda. Oi? Você já tinha finalizado esse, você já estava no próximo. Ah, então tá bom. Se acontecer alguma coisa, vocês me avisam, porque realmente eu não tinha percebido, não. Beleza. Então, a gente tem alguns benefícios que nós já falamos aqui ao longo dessa apresentação, né, que é essa questão da identificação da pessoa, né, de forma que ela vai eliminar essa ambiguidade, seja por problemas de erros de grafia, de homônios, de transliteração, então ela vai eliminar essa questão da ambiguidade, atribuindo corretamente as atividades e resultados, né, da pesquisa a um determinado pesquisador, já que a nossa produção, no caso do pesquisador, então ele é muito avaliado por essas questões da publicação dele, né, e também as instituições, né, dá maior visibilidade também aos pesquisadores e às instituições, então beneficia essa questão da citação. Ele é um registro, é um identificador de abrangência mundial, né? Então, quando eu dei exemplo do nosso CPF, ele é um identificador único aqui no país, realmente, mas ele está dentro do nosso âmbito, do nosso país, né? Então, quando eu trato do ORT, ele é um registro, ele é um identificador que é mundialmente aceito, né? Então, muitos, né? Todos não, tem muitos editores, muitas sociedades científicas já estão utilizando, instituições, utilizando esse identificador único para os seus sistemas, né? Ele vai fornecer também uma lista abrangente de trabalhos, já que ele funciona como um currículo, né? Diferentes de outros identificadores, porque, como eu comentei com vocês, a gente tem o identificador, por exemplo, Research ID, e o Research ID, ele vai ter as minhas publicações, mas somente aquelas que são indexadas na Web of Science. Então, as minhas outras publicações que são indexadas, por exemplo, em outra base, que tem outro identificador, eu não vou conseguir com esse identificador. Já o ORCID não, como ele também integra esses outros identificadores, ele já consegue também trazer para ele também essas informações desses outros identificadores. Então, vai ampliar bastante, fazer uma lista bem abrangente aí dos meus trabalhos, afiliações, das minhas contribuições. Outro benefício, então, garante que todas as suas atividades de pesquisa e resultados sejam detectáveis. Então, a gente coloca lá artigos, teses, dissertações, eu coloco, ou então que eu posso dar autorização que esses sistemas já coloquem essa informação para a gente, né? Até dissertações, os próprios dados de pesquisa, porque hoje tem um apelo muito grande para essa disponibilização dos dados de pesquisa. Então, também, né, tem uma parte de citação desses dados. Então, esses dados disponibilizados,
né, tem a atribuição do DOI, que é o identificador para objetos, e aí ele conversa também com o ORCID e coloca essas informações dos meus dados também no meu registro. Outra coisa que eu já mencionei é a questão da economia de tempo com a integração de sistemas, então muitas vezes eu não preciso preencher vários formulários várias vezes, porque ele já é integrado, quando eu dou essa permissão, ele mesmo consegue fazer essas questões. A validação das informações pela fonte, eu acho que isso aí é uma questão bem importante, porque elimina também aquela coisa de eu mentir no meu currículo, né? Eu vou inventar que eu publiquei alguma coisa, né? Porque essas informações vão ser validadas pelas próprias fontes. Então, isso é um ponto importante aqui também. E aí, a gente está quase finalizando, vários periódicos, como eu já comentei, já solicitam o ORCID no momento da submissão do manuscrito. Então, não adianta eu falar que eu não quero ter, se eu vou publicar em uma revista que já solicita isso aí, que é tipo uma obrigação, que é lá na regra da revista. Então, ele já coloca isso para gente. Ou então, as várias agências de fomento que exigem um ORCID para a solicitação de bolsas e de financiamentos, por exemplo, a CAPES. Né? Então, a gente, assim, não quero fazer isso e tudo, mas depende, às vezes você precisa fazer justamente porque a gente está num ecossistema que te pede isso, você não tem também como fugir dessas questões. E aí, quem não tem o ORCID ainda, vocês podem se registrar nesse endereço, orcid.org/register. É bem tranquilo para fazer o registro, não precisa ser com e-mail institucional, nem nada, você vai criar o seu registro. O registro ele é composto de alguns elementos. A gente tem uma parte de biografia, que é uma parte livre, para que eu possa preencher. A parte de educação, que eu vou informar, né, a minha titulação, essas questões todas. O emprego, que é a instituição que eu estou vinculada, ou se eu não estou também, não tem problema. As questões de financiamentos, bolsas que eu recebo. E os meus trabalhos, né, que isso aí também, eu posso listar todos esses trabalhos aí nesse meu currículo, né, e nesse meu registro, na verdade. E aí eu coloquei aqui para vocês também, deixa eu só aumentar aqui, isso aqui é a tela do meu registro ORCID, então na parte esquerda aí eu tenho o meu número do ORCID, eu tenho também outras formas do meu nome, país, palavras-chave que o meu está sem preencher, mas normalmente a gente preenche em inglês e português, né? A parte da biografia, que é uma parte livre que eu posso escrever, a questão da instituição, né? Universidade Federal de Minas Gerais. Então, aqui vocês reparam que aqui a fonte está escrito Fernanda Gomes Almeida. Por quê? Foi essa informação eu coloquei manualmente. E como a UFMG não é membro de ORCID, ela não validou essa informação, né? Então, é uma informação que eu coloquei manualmente. Então, outra coisa, gente, que esse processo desses outros sistemas atualizarem ou entrarem nesse meu registro não é um processo de revelia. Eles fazem e a gente nem vê, a gente nem sabe. Não. Por quê? Porque os próprios pesquisadores, as próprias pessoas, autores, eles têm que dar permissão para que as instituições, para que os órgãos de fomento, os editores, agreguem e atualizem o meu registro ORCID. Então, se eu não permito que eles façam isso, meu registro vai estar lá intacto, ninguém vai mexer nele, só eu mesmo sou responsável por mexer ou dar autorização, gerenciar todo o meu registro. E aqui, eu peguei aqui no meu ORCID, eu entrei lá e consultei a minha, tá, gente? Lista de organizações confiáveis. São essas instituições que eu dei o poder de mexer, de atualizar o meu ORCID, de agregar informações. Então, eu autorizei, por exemplo, a CAPES, aí está falando aqui o que ela pode fazer, criar e atualizar suas atividades, a própria Clarivate, responsável pela Web of Science, o CNPq, a CrossRef, né, e o DataSite. São esses que eles atualizam o meu registro automaticamente, que eu autorizei. Aqui, só para mostrar para vocês, eu peguei um pesquisador que é do Peru, ele é do Concitec. O Concitec funciona como se fosse o nosso CNPq aqui. E esse Concitec, ele já conseguiu agregar, né, intercambiar essas informações diferentes aqui do nosso do CNPq, que o Lattes ainda não troca informações. Mas aí vocês estão vendo que a questão da organização deles, a fonte aqui, ó, a fonte não é o próprio autor, é Concitec, a própria fonte que validou essa informação aqui desse autor, que é o Andrés Melgar.
E aqui, esses registros aí são pedaços aí do meu registro ORCID. O primeiro ali, ó, eu coloquei a fonte, eu mesma incluí manualmente isso aí. Então, a fonte do está com Fernanda Gomes Almeida. Agora, esse segundo registro, por exemplo, é um artigo que eu publiquei aqui na revista Perspectivas em Ciência da Informação. O viés de publicação, porque publicar resultados negativos. Esse registro aqui no meu ORCID eu não fiz nada, só que eu dei autorização para que a CrossRef atualize isso para mim. Então, quem que me mandou essa informação, então eu não estou mentindo, quem mandou essa informação foi direto a própria CrossRef, que é o responsável por registrar os DOIs, né? Esse DOI aqui, desse periódico, né? Essa instituição que é responsável por registrar, e ela vai e atualiza assim, o meu registro do ORCID. Esse quarto também fui eu mesma quem coloquei, e esse quarto, agora esse quarto aqui, esse mini curso, portal CAPES e bases de dados, isso é uma apresentação que eu deixei disponível num repositório aberto que a gente tem, que é chamado Figshare. Esse repositório também, tudo que eu coloco no Figshare, ele já é atribuído um DOI, e quem, como repositório de dados, quem que registra esses DOIs, né, quem que trabalha com essas questões é o DataSite. Então, também eu dei autorização daquelas organizações confiáveis para que o próprio DataSite atualize essa informação para mim. Então, aqui não fui eu que estou acrescentando, é a própria fonte aqui, DataSite, que está acrescentando ao meu registro. Imagine se daqui a pouco a gente consegue integrar isso com o Lattes, porque aí a informação vem para cá e daqui ele vai direto lá para o meu Lattes. E aqui é só para mostrar esse último aqui, outra coisa que a gente tem também, muitas vezes, esse trabalho de revisar, de ser avaliador de artigo, às vezes ele nunca é recompensado isso aí para o pesquisador, né? Então, tem uma iniciativa chamada Publius, né, que no sentido de recompensar, de dar crédito àquela pessoa que faz a avaliação de artigo, aquele pesquisador que faz essa avaliação de artigos. Então, eu fiz, no ano passado, uma avaliação para a revista Electronic Library. Essa revista, ela já atualizou o meu ORCID automaticamente. Na verdade, o Publius, né, que ela faz parte dessa iniciativa, já atualizou aqui, já falou aqui que avaliou a revista tal, né, na data tal. Então, essa informação não fui eu que entrei, eu dei autorização para que eles também atualizem o registro. E aí, para a gente finalizar de verdade, qual que é o papel da biblioteca nesse contexto? A gente poderia pensar algumas coisas, muitos desses papéis aí são papéis que a gente já faz há muito tempo nas bibliotecas, né? Que é esse papel de referência, de auxílio, de ajuda, de suporte à pesquisa, ao pesquisador, ao aluno, enfim. Então, talvez algumas coisas que a gente poderia pensar em mais coisas, mas seria, por exemplo, conscientizar sobre o uso do ORCID, por que ele é importante, ajudar os pesquisadores a criar, preencher, gerenciar o registro ORCID, atuar politicamente também para tornar a instituição, já que a gente tem alguns benefícios nessas trocas, nesses sistemas, para que a instituição também seja membro, integrar esses IDs de ORCID em repositórios e sistemas universitários, não sei se integrar, mas atuar, ajudar nessa integração, promover oficinas sobre o ORCID, o uso do ORCID, promover o ORCID dentro das atividades da biblioteca, não colocar como uma atividade frequente dentro da biblioteca, mas também disponibilizar informação sobre essas questões nos sites, nos blogs das bibliotecas, nas redes sociais. E eu pergunto, mais algum papel que a biblioteca poderia ter, ou o bibliotecário poderia ter? Eu acho que essa coisa aí está muito aberta ainda, né? Então, são possibilidades que a gente tem de atuação. Então, a gente está falando aqui com o público bibliotecário, provavelmente estudante de biblioteconomia, e tudo, pensar para que a gente pense um pouquinho o que a biblioteca pode também contribuir nesse sentido. E aí, se você ainda não tem um ORCID, então só uma informaçãozinha aqui, ou não sabe como criar e gerenciar seu registro, então a Biblioteca Universitária promoverá uma oficina sobre o ORCID no mês de abril. Então, aguarde, normalmente a gente divulga essas informações. Nossos treinamentos, oficinas, estão sendo realizados no nosso canal do YouTube, e aí vocês aguardem essas informações. Bom, então eu agradeço a atenção de todo mundo, eu acho que eu falei bem rápido, assim, mas eu fico à disposição caso vocês tenham alguma questão,
ou se também se não puder ser resolvida aqui nesse momento, ou após a outra palestra, eu deixei aí o meu e-mail, né? Vocês ficam à vontade para entrar em contato, tá bom? Obrigada. Joia, Fernanda, foi ótimo. Muito obrigada. Desde já te agradeço aí pela sua fala. A gente tem, sim, algumas perguntas aqui. Eu só queria fazer um comentário aqui, que acho que há muito tempo que a Biblioteca Universitária, né, da UFMG, onde você está atuando, né, ela tem se preocupado muito com essas questões, né, então tem um setor específico aí para trabalhar e que está aí em parceria com a gente desde a primeira edição, você também, Clarice, e outros tantos colegas, né, do setor, e o quanto que você se aperfeiçoou aí nesse campo de estudo, fez mestrado, doutorado, e vem trazendo aí para a gente, né, o estudo dessas ferramentas de apoio ao pesquisador que são tão importantes, né. Então, obrigado demais aí por você estar tão antenada aí com essas questões e sempre tão solícita e disposta aí para compartilhar com a gente. Eu vou passar umas questões aqui para você rapidinho, que são 2 questões, e aí a gente já passa para o José começar a fala dele. Só alguns comentários aqui, a nossa colega Vilma, falando que os nomes orientais são problemas até na catalogação, né? E quanto mais comum o nome, mais complicado de recuperar. O Marcos também falou o seguinte: parabéns, doutora Fernanda, abordando um tema muito importante para os pesquisadores. Também passo por este problema com nomes de citação nas minhas publicações. Acabei retirando todos os DOIs do meu currículo Lattes e realizando o cadastro de forma manual. Não acredito que tenha encontrado a melhor solução para o problema e estou visualizando o ORT como uma excelente solução. O professor Rodrigo Mafra menciona que praticamente todas as revistas de maior ranking no Qualicaps exigem também o ORCID, né, para registro de autores e revisores de artigos, ou seja, o ORCID já está disponível, já não é possível publicar mais, né, nas melhores revistas aí sem esse registro. E aí, passando aqui para 2 perguntas, Fernanda, o Marcos, ele está perguntando o seguinte: essa variação de nomes para um único autor, ela pode interferir diretamente no índice H? Sim, porque, na verdade, o índice H, ele, dependendo da base, não é dependendo não, sempre, né, ele leva em consideração o número de citação. Então, se eu não cito adequadamente, né, se eu não tenho esse nome, está indo para a pessoa correta, isso vai alterar, ou então, por exemplo, se eu tenho um perfil, né, de autor, e foi atribuído às minhas publicações de outras pessoas erroneamente, aquilo ali vai entrar para a minha contagem do meu índice H, porque ele está relacionado com essas citações que eu tenho. Então, por isso, quando a gente faz essas contagens desses índices, né, desse índice H, eu tenho que verificar, né, normalmente é o próprio pesquisador que faz, ou o bibliotecário que auxilia nesse sentido, porque ele tem que identificar quais são realmente as suas publicações, porque senão vai ser um número irreal. Pode ser que esteja faltando publicações suas, eles não estão disponibilizados ali, mas também pode ser que tenha sido atribuído para uma outra pessoa que tem o mesmo nome que o meu, atribuído a publicação dela. Então, outro dia eu vi de uma pessoa que era da área de odonto sendo atribuída ao meu perfil. Então, eu estava recebendo contagens de citação para uma coisa que não era minha. Então, isso interfere, sim, nessa contagem, nesse índice. Ótimo. A Fernanda vai continuar com a gente aqui, né? Então, caso tenha alguma mais questão, o Marcos pode direcionar no chat aí, que ao final a gente passa para ela. E o Júnior, ele está dizendo, boa tarde, Fernanda, primeiramente, obrigado pela palestra. E ele fala o seguinte: pode-se considerar o ISNI um identificador persistente? Eu confesso que de cara, assim, eu não conheço esse ISNI, não. Não sei se você conhece. Não, eu já ouvi falar assim, olha, Júnior que perguntou? É o Júnior. Júnior, eu não vou te falar exatamente o nome que eu posso dar, mas ele é um identificador também. Eu acho que eu preciso, talvez, ler mais alguma coisa para eu te falar especificamente sobre esse identificador, né? Mas o pessoal chama ele de ISNI.
Mas aí depois eu posso até dar uma olhada e verificar essas questões para você. Porque talvez se eu falar alguma coisa agora, eu posso estar cometendo alguns equívocos aqui, e eu prefiro não falar nada sobre isso, já que eu não sei exatamente. Assim. São tantos, né, Fernanda? Verdade. Mas joia. A Fernanda, então, você continua com a gente, Fernanda? Que aí qualquer outra questão no final a gente consegue conversar mais um pouquinho, tá? Tá, Muito obrigada.